Projeto Manejo dos Recursos Naturais da Várzea. Apoiando iniciativas promissoras através de 25 subprojetos de desenvolvimento sustentável executados por comunidades ribeirinhas ao longo de mais de 3.000 quilômetros na calha central da Bacia Amazônica. Realizando estudos estratégicos sobre conservação da biodiversidade, regularização fundiária, situação socioeconômica das populações ribeirinhas, conservação e valorização dos recursos florestais, indústria da pesca, promovendo a gestão compartilhada de políticas públicas, visando a melhoria da qualidade de vida de mais de 1,5 milhão de pessoas que habitam as áreas de várzea, apoiando e incentivando hábitos saudáveis na Amazônia brasileira. Confira agora como está sendo feita a exploração sustentável dos recursos naturais por comunidades localizadas no município de Santarém, na região do Baixo Amazonas, no estado do Pará. São diversas atividades planejadas e implementadas pelas próprias comunidades, que envolve principalmente reflorestamento de áreas degradadas, manejo de camarão, promoção de acordos de pesca e formação de lideranças locais. São ações que contam com o apoio do Provárzea IBAMA, através de subprojetos de iniciativas promissoras que estão sendo executados no âmbito de uma grande parceria entre a Colônia de Pescadores E20 de Santarém, a Associação de Minis e Pequenos Produtores e Agricultores de Aracampina, AMPA, o Movimento dos Pescadores do Oeste do Pará e Baixo Amazonas, MOPEBAM, e o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, IPAM. Executado pelo IBAMA, o projeto Manejo dos Recursos Naturais da Várzea, o Provárzea, faz parte do Programa Piloto para a Proteção das Florestas Tropicais do Brasil, o PPG-7. A ideia é fixar bases técnicas, científicas e políticas para a conservação, manejo ambiental e socialmente sustentáveis nas áreas alagáveis ao longo das margens do Rio Amazonas, a Várzea. A ênfase do projeto são nos recursos pesqueiros, por ser o peixe o principal alimento e renda dos ribeirinhos. Hoje, o Provárzea apoia 25 projetos comunitários em 32 municípios dos estados do Amazonas e Pará. O conjunto dessas ações, voltadas para o uso planejado dos recursos pesqueiros, administrado de forma compartilhada pelos comunitários, fiscalizado e executado pelo poder público e segmentos da sociedade civil, é chamado de cogestão. Em Santarém, no Pará, fomos conhecer como funciona essa integração das ações entre os parceiros. Porto Marques Pinto, Santarém, Pará. Daqui saem diariamente barcos de vários tamanhos, transportando moradores e, às vezes, turistas para as comunidades. Nossa primeira parada é na região do Tapará. Ao chegar em Santa Maria, vemos os moradores construindo um banheiro típico da região. Nas comunidades tradicionais da Amazônia, não há saneamento básico e os banheiros são construídos ao ar livre. Seu Wilson Souza nos leva ao local onde são criadas as abelhas sem ferrão. Aqui tem 7 caixas doadas pelo Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, com sede em Brasília. O IPAM também foi responsável por treinar os moradores na criação das abelhas. E o que o senhor aprendeu?
Eu aprendi de tirar o mel, principalmente o mel, né? E foi isso que nós aprendemos. Agora, antes dessas ações que complementam a renda das famílias, vocês viviam como aqui na comunidade? Só na pesca, pesca e agricultura. E agora com essas novas ações, mudou alguma coisa na vida das famílias? Mudou um pouco, né? Mudou um pouco. A gente ganha um dinheiro daqui, por acaso ganha um dinheirinho aqui das abelhas, do mel, tem a melancia, tem a pesca e daí por diante. Como é que acontece essa divisão das responsabilidades? A responsabilidade que nós temos aqui é, por acaso, eu tomo conta da minha criação, né? O outro toma da sua. Agora tem os trabalhos comunitários que a gente faz aqui, né, na comunidade, como bem a vigiação do lago, que a gente preserva, o nosso lago aqui que a gente preserva, né? Ainda na região do Tapará, conhecemos seu José Pereira. O pescador mostra sua ferramenta de trabalho para capturar peixes. Que ferramenta é essa? Essa é uma tarrafa. Serve para quê? Essa serve para pescar. Essa tarrafa aqui eu uso para pegar o piau, né? Que a gente conhece como aracu, o jaraqui e outras espécies menores, né? Esta tarrafa aqui. A tarrafa é a mesma coisa que a malhadeira ou tem diferença? Tem diferenças. Você pode explicar as diferenças? As diferenças é que ela é jogada, assim, e a malhadeira você só faz colocar e sai, né? Essa tarrafa é um instrumento de pesca que a gente tem que andar com ela. Mas na época do defeso, de novembro a março, seu José busca o sustento da família manejando o camarão. O senhor captura aonde? Dá para mostrar para Dá para mostrar, dá para mostrar. É na margem do rio aí, ó. Essa margem aí, toda a extensão do rio é a margem que eu faço minha pesca, entendeu? E em uma noite, o senhor consegue pegar quantos camarões? A unidade de camarão é difícil. A gente baseia por quilos, porque a gente pega uma faixa de 7, 6, 5. Tem coisas de pesca também, que lá vem um dia que eu vou, pego 2 quilos, entendeu? Acho que talvez seja... muitas vezes eu erro porque eu não estou enxergando onde está a maior quantidade, né? Eu coloco no lugar que eles não estão muito cheios, aí eu capturo menos. Quando o senhor pega esse camarão, o que o senhor faz depois? Esse camarão é trazido para cá, para o meu porto, e eu coleto ele dentro do isopor com gelo. E aí o senhor vende para algum local? Eu vendo praticamente para Santarém. O senhor vende a quanto o camarão? Olha, o camarão graúdo, que ele está num tamanho assim entre 15 e 14 centímetros os graúdos, né? Eu tiro para restaurante em Santarém a razão de R$8. Eu tirei até o ano passado a R$8, né? E o médio, que está entre 7 e 6, que a gente está medindo, né? Eu estou vendendo a razão de R$4. Em Santarém. Para capturar os camarões são usados os matapis. São estas armadilhas que ele chama de camaroeiro. Agora eu vou tirar o camaroeiro da água, para despescar ele. Já tem os camarões, Já tem os camarões. E que material é esse aqui? Que ferramenta é essa, o nome dela? isso é matapi de isca. Ele é feito de quê? Ele é feito desse plástico aqui. Eu não sei lhe dizer como é o nome do plástico, né? Mas é feito de plástico. Em Gurupá, como é que eles fazem? Em Gurupá eles usam a tala. Né? Eles usam de tala e para tirar o camarão eles desmancham aqui, pelo material ser tala, e não pode tirar pela boca, pela maneira que nós já estamos usando aqui. E como é que é a maneira de vocês? A maneira que a gente usa aqui são essas aqui, ó. Nós usamos esse método de despesca. Ó. No matapi ficam só os camarões grandes? Só os grandes e os médios. Isso aqui é a isca. Que eu estava falando para a repórter aí. Esse aqui é a massa do caroço do babaçu. O cheiro atrai os camarões? É a gordura. É o óleo que fica aí que atrai os camarões. No Pará, Gurupá foi o município pioneiro nesse tipo de manejo feito pelos moradores da Ilha das Cinzas. Com os matapis são capturados só os grandes. Os pequenos voltam ao rio garantindo o estoque e aumento do preço dos camarões maiores. O material foi doado pelo IPAM, através do Centro de Capacitação do Pescador Artesanal, que
A gente trabalha com os comunitários através de dando capacitação, né? Uma forma de também trabalhar o manejo, não só trabalhar com o manejo do peixe, mas também com o manejo do camarão. Dos matapis, os camarões são colocados em um viveiro, onde ficam só os grandes. Os pequenos saem pela abertura entre as tábuas do viveiro, que fica submerso na água. Eles já recebem acompanhamento técnico, que é um outro rapaz que trabalha, que é técnico do IPAM, que é o Márcio, né? Mas eu que estou agora acompanhando essa atividade, a gente desenvolve esse trabalho de acompanhamento na confecção, que a gente usa o tamanho adequado, a forma do matapi, né? A formatura tudo dele, como fazer, como tecer isso aqui, que é um ferro para aguentar o suporte, até do banzeiro, um predador. E também o importante desse trabalho é que você está trabalhando com uma tela que tem um determinado tamanho do buraco, né? Esses buracos são bem... Tanto que o pequeno ele entra e com certeza ele pode sair. Qual é o período em que há a maior quantidade de camarões? Para mim aqui ele tem dado entre agosto, setembro, ele dá. Né? Ele dá o maior período, que ele está saindo dos lagos, ele se encontra na margem. E agora, o ano passado eu pesquei de janeiro a fevereiro, eu peguei um camarão bom também. Um camarão graúdo. E eu andei pegando nessa faixa também de 7, 6, toda a viagem que eu ia. Como o trabalho está começando, a gente já vê já surtiu o efeito, né? Porque já tem outra comunidade, Aracampina, tem alguns que já começaram a fazer o trabalho. Só que uma região diferencia muito de uma região para outra, porque aqui eles pescam numa época, que é a época de agosto, setembro, outubro, e depois passa janeiro, fevereiro, que é a época que dá mais, o período que dá mais o camarão. E já a outra comunidade já é mais período do inverno, porque ela é beira do rio Amazonas. E ela tem muito impacto da correnteza, do banzeiro, do Amazonas. Ainda na região do Tapará, visitamos o local onde mora seu Lauro. Ele e outros moradores manejam um peixe nobre da Amazônia que estava quase extinto, o pirarucu. Seu Lauro nos leva à água onde é feita a retirada planejada deste peixe. Durante nossa caminhada de quase meia hora até chegar ao lago, andamos em meio a uma vasta plantação de artemísia, uma planta da região que exala um cheiro bem agradável. Lauro é pescador há quase 40 anos. Há 12, ele faz parte de uma colônia de pescadores de Santarém, a Z20. Ele lembra que na década de 60 e 70, o lago era cheio de pirarucus e demais espécies. Mas nos anos 80 e 90, o número de peixes diminuiu drasticamente com a pesca predatória. Com a escassez do principal alimento dos ribeirinhos, surgiu a ideia de planejar de forma adequada a pesca do pirarucu. Uma iniciativa que deu certo. Quando foi em 97, nós reunimos a liderança da comunidade e fizemos uma suspensão de malhadeira, que a gente não podia colocar malhadeira de espécie alguma aqui, nem se for para pegar a comida, né? Só se faz um trabalho de malhadeira aqui, no caso que vai se fazer um trabalho comunitário, que seja para pegar o pirarucu principalmente, que a gente aqui tem o maior aquisitivo de lucro que dá na comunidade, né? A gente pega um tanto de pirarucu depois de fazer a conferição. No caso, este ano nós tivemos 180 peixes graúdos. Peixe que já dá, no caso, que dá na média de venda, que é de 1,20 m a manta para entregar no mercado, né? Aí nós estipulamos para tirar só 62 pirarucus e tiramos 61. Mas no total de peixe que tem de 1 metro
a 1,80 m, vamos supor que é a base que a gente tem de peixe aqui na nossa região, nós temos com 578 pirarucus. Aqui nós temos um trabalho sobre a contagem visual. No caso, esse aqui, você está vendo, essa aqui é a ficha 1, essa é a ficha do pescador, de cada parada que ele faz. Que na primeira parada aqui, você vê que, olha, aqui diz pede o bodeco. Aqui nós temos 7 bodecos, né, na parada. Bodecos é o pirarucu que dá de 1,40 m a 1 m. Esse nós consideramos bodeco, né? Aqui o adulto, nessa primeira contagem aqui, foi conferido só 3 peixes adultos. Aqui a segunda parada, nós conferimos aqui 3, 6, 9, 12. Foi 18 bodecos e 4 peixes adultos. Isso aqui é o primeiro trabalho, isso aqui é de contagem. Também nós fizemos aqui um trabalho de monitoração, monitorando ele com radiotelemetria, para saber o movimento dele, para onde ele vai, o que é que ele faz. A gente vê o movimento dele no lago, no caso agora no verão a gente vê o trabalho dele no lago, né? E no inverno a gente vê que ele sai e a gente acompanha o comportamento dele. Para vigiar essa riqueza aquática, os moradores formaram um grupo de agentes ambientais voluntários, devidamente cadastrados pelo IBAMA. Eles são os olhos da floresta e dos lagos. Tem as equipes que vão para o lago à noite vigiar. Por acaso, temos 4 pessoas por cada noite. E já é possível ver algum resultado? Mas claro, resultado muito bom. Os comunitários também firmaram um acordo de pesca para garantir o estoque de peixes para as famílias das comunidades de Santarém. Esse acordo de pesca nós reunimos a comunidade inteira, entendeu? A comunidade toda em volta. E a gente vai fazer assembleia lá e escutar do colega, assinar seu acordo lá bacana. Nós temos 6 anos de acordo aí, né? E dentro desses 6 anos a gente não tem problema, graças a Deus, né? Nós temos fiscalização, a gente faz uma pesca comunitária, onde todo indivíduo tem uma parte, né? Isso já aconteceu aqui. Há meses atrás aconteceu uma pesca, nós capturamos aí 1 tonelada e não tenho bem a fração do resto, né? Onde todo mundo pegou o seu real, né? De Santa Maria do Tapará, seguimos de barco para uma outra região do Pará, chamada de Ituqui. As mudas que foram plantadas lá cresceram e hoje as árvores fornecem alimento para os peixes. Nossa equipe foi conhecer a ilha. Ela pertencia aos moradores da comunidade, mas no passado, fazendeiros da região se apossaram ilegalmente da área para criar búfalos. A criação destes animais destruiu a vegetação e aos poucos foi aterrando o rio e o lago. Os comunitários reivindicaram a posse da terra e a justiça concedeu a eles a devolução da ilha. Surgiu então a ideia de reflorestar o lugar e manejar quelônios. Seu hideraldo mostra a árvore símbolo da resistência dos comunitários. Que árvore é essa? É o catavalizeiro. E por que ela é símbolo do grupo? Porque foi a árvore que ela quase não morreu no tempo da enchente, né? Ela foi uma árvore guerreira mesmo, né? O que o senhor espera assim, para os seus filhos, para os seus netos no futuro? O que nós esperamos, principalmente depois de esses 8 anos de trabalho, né? O que nós ganhamos também aqui dentro dessa ilha, a própria você está vendo, tem demais marrecas, né? Tem também o próprio capivara, que começamos aqui no zero, não tinha nada. Hoje em dia você, aqui dentro dessa ilha, aqui tem demais capivara, né? A cartilha, o mulato, né? Porque era o final do nosso trabalho, então a gente tinha que fazer a cartilha técnica, né? Onde nós ia mostrar como era que se plantava, então tudo tem nela, né? Então isso aí nós temos 2.000 exemplares, né? Então nós já divulgamos quase todas as cartilhas, né? Para as comunidades? Para as comunidades e até em Santarém e até para fora aí. A iniciativa de reflorestar áreas degradadas na região do Ituqui surgiu da Associação dos Mini e Pequenos Pescadores e Agricultores de Aracampina, a AMPA. Uma associação sem fins lucrativos com sede na própria comunidade, a 12 quilômetros em linha reta de Santarém. Esse financiamento, esse apoio da Provárzea foi fundamental para o sucesso das ações. Certo, porque antes a gente não, com esse projeto veio a Associação Grupo Renascer ganhou muito a infraestrutura, né, que antes era um problema para desempenhar o trabalho, né.
Foi previsto pela AMPA reflorestar uma área de 36 mil metros quadrados. Durante o levantamento de espécies da região, foram detectados 32 tipos de árvores. Voluntariamente, os moradores coletaram sementes, prepararam as sementeiras, as mudas, observaram o tempo de crescimento das árvores e hoje colhem bons resultados do trabalho realizado na região do Baixo Amazonas. Com o reflorestamento, a comunidade espera que a vegetação não seja levada pela correnteza na época da cheia do rio, proporcionando o local com alimento para peixes e quelônios e bom para a desova. O manejo dos quelônios feito pela comunidade tem as seguintes metas: transplante de ninhos, fiscalização dos tabuleiros e lagos, monitoramento das covas com preenchimento de fichas, identificação do número de covas e espécies que desovaram, monitoramento dos filhotes, além da realização de um dia de campo com a soltura dos filhotes. De primeira mão a gente sai as equipes, né, para a fiscalização no tabuleiro, e de lá a gente coleta essas covas de ovo devido já está com 2 anos essa queda de barreira, né, que vem vindo, e com isso elas põem muito próximo da beira do rio e com isso facilita a queda e perde as covas, né. Com isso a gente traz ela de lá, a gente faz, como já foi mostrado aí, essas pequenas cerquinhas aí, e deposita as covas de ovo, marca a data que a gente coletou, né, que elas subiram na praia. Com isso a gente fica acompanhando até 50, 55 dias, são o prazo que elas já estão nicaram, já estão prestes a sair do buraco. A gente coleta, vai para uma vasilha, a gente coloca um isoporzinho. Isso ela passa a base de 10 a 15 dias para sarar o umbigo dela, né? Porque com isso a gente solta ela muito com aquele umbigo. Segundo as pessoas repassaram para a gente, é muito fácil os predadores atraírem aquele pitiú. E com isso a gente põe ela lá com 10 a 15 dias, a gente faz a soltura no rio. E na soltura, toda a comunidade participa? Certo. A gente marca um dia de campo, né, onde junta todos os comunitários, principalmente os alunos do colégio, todos participam juntamente com o Grupo Renascer e a AMPA. Nesta área da comunidade foram feitos alguns tabuleiros para proteger as espécies. A iniciativa foi deste jovem. Fernando Júnior prova que os jovens da comunidade estão interessados em cuidar da vida e do meio ambiente. Desde cedo, assim, eu comecei a trabalhar junto com o Grupo Renascer, né? Assim, não era sendo junto desde lá, mas como participante, né? Um trabalho bonito que eles começaram e certo que eles precisavam de mais gente, né? Assim, para acompanhar, então eu tomei essa iniciativa de trabalhar assim, ajudando eles, né? Então eu tomei esse pensamento de eu mesmo começar, né? Com um pequeno gesto, mas mostrando que eu queria ajudar eles, né? Então, e esses filhotes, esses ovos, você retira da onde? eu tiro da praia, né? De onde elas desovam. Eu tirei uma ninhada para trazer para mais perto, para poder, assim, participar cuidar melhor dela, né? O pai de Fernando ficou surpreso com a iniciativa do filho. Penso que devido a essa aprendizagem na escola, né, e a experiência com o tio dele também tem, eu acho que ele tomou a iniciativa, né? Não foi mandado por mim, mas eu achei interessante e comecei a apoiar também o trabalho dele, né? Fábio, um dia você estava voltando da escola e o que aconteceu? Bom, o que aconteceu foi que eu já estava próximo de casa, estava passando numa praia, aí de repente eu via um filhote de pitiú, né? Tava saindo da ninhada, então peguei ele, aí eu me lembrei que a gente tem que pegar ele, né? Colocar num lugar assim para começar a sarar o umbigo dele para poder soltar para que os predadores não peguem ele com mais facilidade. Então eu vi aquilo, aí eu segui o rastro deles e encontrei a ninhada, e já estavam saindo. Aí eu peguei, tirei minha camisa, coloquei eles dentro, trouxe para casa. Cheguei em casa, aí eu mostrei, aí eu disse que eu ia colocar eles dentro do depósito para ajudar eles, né? Para aumentar a espécie. Então é um trabalho que o Grupo Renascer já iniciou.
Então eu resolvi também ajudar, né? Afinal eu sou da comunidade, tenho certeza que é um papel meu também. Na comunidade de Aracampina, em Santarém, no Pará, cresce a cada dia a participação das mulheres. Hoje é um dia importante para a dona Rosineide Rocha. Ela vai escolher os representantes dela na colônia dos pescadores de Santarém, a Z20. Ela também é candidata e foi escolhida pelos homens da comunidade. Ela sempre está acompanhando nós nas atividades, né? Como pescador, né? Também ela pesca, está na atividade e sempre, né, nisso aí, né, para somar mais com os outros corredores que vêm aí, né, na organização da Z20. Os direitos são iguais agora, né, então, na Z20, né, ela mais ou menos 50% já é mulher coordenadora já. Dona Rosineide também participa do grupo de mulheres da comunidade de Aracampina. É ela quem ajuda a melhorar a qualidade de vida de meninos e meninas através do trabalho desenvolvido pela Pastoral da Criança. Como está a saúde das crianças da comunidade? Está tudo bem. Ninguém tem criança nenhuma desnutrida. Que antes, quando a gente não fazia esse acompanhamento, a gente não trabalhava com a saúde das crianças, né? Tinha dificuldade, a criança tinha diarreia, morria muitas crianças, vômito. E depois de a gente ter todo esse recurso na comunidade, das orientações, a gente já conseguiu muita coisa na vida da criança. A amiga Erenita também faz parte do grupo de mulheres, hoje com 25 integrantes. Quais são as atividades que as mulheres desenvolvem na comunidade? Arte culinária, artesanato e medicina alternativa. Essa medicina alternativa, as mulheres aprendem a fazer remédios caseiros com as plantas, as ervas da floresta, é isso? Sim. A gente pega as plantas, né, que a gente tem conhecimento, que serve para algum tipo de doença, e a gente prepara elas para depois fazer xarope, né, pomadas. Aquilo que eu aprendo aqui no grupo, eu tenho que desenvolver lá em casa. Então, eu acredito que muitas estão levando, né, assim, para casa para trabalhar, desenvolver melhor, principalmente para a questão da saúde. Mas aí hoje já sabe como trabalhar a água, cuidar da água, né, para ter uma saúde melhor. Nas comunidades da região do Tapará e Ituqui, existe a preocupação com a qualidade de vida. Nestas comunidades, o lixo recolhido e selecionado não é jogado no rio. Ele é guardado para ser levado até Santarém. De onde veio essa ideia? Olha, foi oficinas, o pessoal do IPAM trouxe essa ideia para a gente. A comunidade, o pessoal do Tapará, a região que começou, foi o pessoal do Tapará que veio fazendo esses multiplicadores, né? Então eles vieram fazer essa oficina aqui em Aracampina, a comunidade participou. Então de lá nos levamos em frente, né? Que a gente sabe que o lixo polui e prejudica a saúde das pessoas, né? Fernando, qual é a ideia do Centro de Capacitação do Pescador Artesanal? Bem, a ideia central, né, do Centro de Capacitação do Pescador Artesanal, o CCPA-IPAM, é trabalhar com a capacitação de recursos humanos, né, para fortalecimento das organizações pesqueiras, né, e colônias e outras iniciativas comunitárias para o gerenciamento dos recursos naturais da várzea. Os objetivos do subprojeto é realmente fortalecer, né, também fomentar a discussão, a organização como coletiva, comunitária, e também temos o objetivo de estar trabalhando a cogestão dos recursos naturais da várzea. No caso do centro, ele tem um enfoque nos recursos pesqueiros. Quantas pessoas foram capacitadas até agora? Olha, nesse período todo do projeto, nós temos aproximadamente 300 a 350 pessoas, né, capacitadas no período de 4 anos. Né?
Os lagos dessa região também são vigiados pelos comunitários. Há quanto tempo o senhor é agente ambiental? 5 anos. E o senhor já vê resultados desse trabalho? Quais são esses resultados? É que hoje a gente já vê uma facilidade, né, do pescado, né, é mais fácil a gente pegar. Porque se geralmente deixasse do jeito que estava indo, hoje não tinha mais nada nas lagos. Na Amazônia, a pesca é uma atividade tradicional, passada de pai para filhos. Jéssica, tu também pesca? Pesco. E você sai com quem para pescar? Com meu pai. São todos os dias? Não. Vocês saem que horas para pescar? A gente sai 4 horas, 3 horas da madrugada. E é difícil acordar nesse horário ou já está acostumado a acordar tão cedo para pescar? Não, quando o nosso pai acorda, a gente tem que acordar mesmo. E é difícil a pescaria? Não, é muito bacana. Tu gosta? Gosto. E você já pegou que tipo de peixe? Curimatá, pacu, pescada, bocó, sulamba. Hoje, a colônia dos pescadores de Santarém tem 8.200 pescadores cadastrados, um número ainda considerado pequeno, se comparado ao último censo realizado pelo Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, o IPAM, que registrou 30 mil pescadores na atividade em Santarém. A colônia dos pescadores vem realizando um trabalho de fortalecimento das instituições de bases para a gestão participativa dos recursos pesqueiros. Capacitar os pescadores no gerenciamento dos recursos pesqueiros quanto à organização e técnica, criar e capacitar conselhos de pesca na várzea, desenvolver formas de manejo comunitário, os chamados acordos de pesca, organizar a captura e o comércio do pescado na região para melhorar a renda dos pescadores que moram na cidade e nas zonas rurais são os objetivos da colônia Z20. As nossas atividades é a organização de bases, dos núcleos de bases e formação de conselheiros regionais de pesca. E quando esse projeto foi aceito, nós estávamos com 2 conselhos, né? E qual foi o nosso contrato de trabalho? De chegar até o fim do projeto, nós estivéssemos com 6 conselhos formados. E hoje, graças a Deus, nós estamos com 8, já um em prova de ser aprovado também. Então a gente sabe que foi um trabalho muito árduo, mas com aproveito. E hoje quem está de parabéns é todas as comunidades, né, que exercem a atividade da pesca com nossos conselhos, porque nós estamos levando para cada região, nós temos uma instituição normativa onde se faz uma pesca manejada. E a região que faz da pesca manejada o seu meio principal de vida está tendo um saldo positivo em quantidade e qualidade do pescado. Para viabilizar a cogestão, a colônia reúne os comunitários para discutir e organizar os conselhos de pesca. Promove cursos de capacitação dos associados em parceria com o Centro de Capacitação do Pescador Artesanal. Elabora e implementa acordos de pesca mediante a elaboração do plano de manejo comunitário. Apresenta acordos de pesca ao IBAMA para avaliação a fim de tornar os acordos em normas administrativas, além de formar agentes ambientais voluntários. Há essa troca de experiência, né, e o qual tem uma validade muito grande. A gente acabou de sair do encontro, né, de uma oficina, foi uma troca de experiência com várias regiões, né? A gente sabe que foi do Rio Negro até Gurupá, Cametá, muitos municípios aqui perto de Belém. Então vale muito a pena, porque a gente começa a fazer um intercâmbio de experiência, a gente começa a buscar experiências que estão muito longe e que é riquíssima aqui na nossa região, e nós vamos com certeza aplicar nas nossas regiões e fazer com que isso se torne prática no nosso meio. Durante a viagem, visitamos a comunidade de São José. O lugar tem uma história interessante. A maioria dos moradores são descendentes de negros, remanescentes dos quilombos. Segundo os nossos antepassados contavam que esses fugitivos que vinham para aí era um pessoal que fugia, né? Os escravos fugiam porque vinha um grupo de soldados, 5 soldados,
detonar com eles. Então, de lá que eles fugiu, na verdade, para cá, para essas matas que tinha o cacoal, porque eles sabiam que existia o cacau, né? Como quem diz, não, a gente vai para lá porque nós vamos escapar, porque tem que se alimentar. A área de várzea pertence à União, mas quem vive há muito tempo nestas terras sonha com a regularização fundiária e luta por isso, como é o caso dos moradores da comunidade São José. O Provárzea também apoia o trabalho da Associação Movimento dos Pescadores do Oeste do Pará e Baixo Amazonas, o MOPEBAM. A organização, sem fins lucrativos, quer fortalecer a organização para o manejo e conservação dos recursos pesqueiros, através do trabalho chamado Piracema. O subprojeto Piracema, diante dessa situação, foi um subprojeto criado para tentar fortalecer a organização das colônias de pescadores. Tá? Então, a gente tinha já um modelo, que era o modelo da colônia Z20, de organização, e a gente tentou expandir esse modelo para os outros municípios, mostrando que se tiver uma organização fortalecida, as colônias também vão ter um fortalecimento em todos os sentidos, tanto na estrutural, tanto financeira e no sentido de organização também. Atualmente, 15 colônias de pescadores estão ligadas ao MOPEBAM. Diagnosticar as atividades pesqueiras, capacitar dirigentes, realizar seminários para discutir, analisar e elaborar propostas são algumas atividades do movimento, que conta também com a participação de mulheres. O fortalecimento das instituições de base para a gestão participativa dos recursos pesqueiros executado pela Z20 e o reflorestamento de áreas degradadas, executado pela AMPA, tem o apoio do Provárzea-IBAMA. O investimento nestas ações durante 4 anos foi de $1.270.000. Desse total, $850.000 foram aplicados pelo Provárzea. O restante é oriundo de entidades executoras. Esse projeto deu seu início em fevereiro de 2002. Então, de lá para cá, a gente teve esse apoio, né, apoio técnico, financeiro, e isso foi que veio assim deslaxar um pouco o desenvolvimento dos associados da colônia, porque ofereceu condições para a gente sair do escritório e ir até a casa do pescador, ter real conhecimento da vida do pescador. Nós temos como resultado disso políticas públicas sendo implementadas dentro da área de pesca, por exemplo, onde a inclusão de determinada espécie no período de defeso, como atualmente aqui na região de Santarém, o acari passou a estar dentro do defeso. Mas mais que colocar normas, o ponto forte das iniciativas é ter essa participação das instituições de base. Um outro ponto que convém citar é a própria participação feminina, que tem aumentado bastante nas associações, onde as mulheres conquistaram seu espaço dentro das associações, passaram a estar integradas em atividades que antes eram vistas apenas como exclusivas dos homens, né, e passaram a ter uma renda a partir dessa atividade. A própria questão de fortalecimento das instituições apoiadas. Pelo fato de o Provárzea ser um projeto governamental, né, a partir do momento que elas contam com esse apoio, isso já conta no seu currículo, no seu histórico,